vezes eu passei por chuva de granizo. Mas tá chovendo no Juazeiro, granizo? O que estranhou foi que me disseram ontem que em Teresina... Teresina ter chuva de granizo, eu vou te contar, 47 graus na sombra, você tem uma chuva de granizo, mas hoje, inclusive, eu escutei uma explicação que é exatamente essa mudança climática. Quer dizer, o clima realmente está ficando totalmente às avessas no mundo, né? Quer dizer, o local quente vai ficar cada vez mais quente, mas sujeito a essas mudanças bruscas de temperatura, né? Desde 2010 eu não vou a Sobral, Arruda. Pode ser que eu volte lá para esquiar. Eu tenho ido, pois é, eu sempre vou a Sobral, fui muito a Sobral, e Sobral realmente a temperatura é aquela que todo mundo conhece, não é brincadeira não. Vamos voltar lá para esquiar, Arruda. Pronto, vamos voltar. Bom, então aqui é lembrança que vai ter os profetas da chuva, e eu tenho assim um carinho especial com essas pessoas, né? Esses profetas que são populares, né? Eles são sabem. Cientistas da experiência, Cientistas da experiência, né? Quer dizer, quando o João de Barro está fazendo a casa voltada para uma área, então vai chover, quando a formiga está fazendo não sei o quê, quando outro inseto faz alguma coisa, né? Eu na disciplina de metodologia científica, eu falo desses cientistas. Né? Uhum. Exatamente por isso. Ele não faz experiência, laboratório, nada, mas eles têm a experiência de vida, faz com que eles acertem as suas profecias. Bom, voltando ainda ao Aedes aegypti, tem uma matéria hoje que nós devemos louvar, que é exatamente o governador e o prefeito participaram do mutirão contra o Aedes aegypti. O governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio visitaram as casas do bairro Zé Walter. Eu tenho um carinho muito grande pelo Zé Walter, o Mário Maia que está escutando o nosso programa, todos os amigos do Conjunto Zé Walter, os amigos da Prontoservice e da Prontoclínica, que patrocinam o nosso programa, da Bioclínica também. Então, o prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo Santana visitaram as casas do Conjunto Zé Walter. As ações são parte do plano de combate ao mosquito que foi anunciado na semana passada, né, dia 21. O governador ele participou nessa manhã e a comitiva que integra exatamente um grande número de secretarias, tanto do estado como do município. O governo garantiu 250 pulverizadores portáteis, eu comprei muito esse pulverizador na minha época de secretário, para aspersão de inseticida, 33 carros fumacê. Vale a pena dizer que o carro fumacê só está indicado utilizar quando o mosquito está adulto e no caso assim de infestação muito grande. Não combate a larva e muito menos os ovos. Que é onde a gente tem que ir, na larva e nos ovos. Então aí vale a pena realmente louvar o papel do governador e do prefeito. Tem aqui as fotos e tudo, ele visitando lá o bairro do Zé Walter, que é um bairro que precisa muito investimento em termos de saneamento, em termos de saúde mesmo. Eu lembro na minha época nós conseguimos a UPA, que fica lá no Conjunto Zé Walter, foi na minha época de secretário, investimento no hospital Gonzaga Mota também do Zé Walter. E logo quando eu estava saindo da secretaria, um apoio que nós demos num prédio do ISEC, né, um TIGPEC, da terceira etapa do Conjunto Zé Walter, que foi transformado numa unidade de saúde também, numa unidade básica de saúde do Programa Nacional da Família, e isso foi entregue à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Mas nós temos que alertar, eu espero que todos os moradores do Conjunto Zé Walter que escutam o nosso programa façam exatamente o dever de casa, que é aquele cuidadozinho de ter lá a caixa d'água, limpar a caixa d'água, virar ali o vasilhame para fora, tirar o pneu, botar o pneu guardado ou coberto num local diferente, cuidar da calha. Vale a pena dizer que o mosquito que antigamente só queria água limpa, água bonitinha e tal, o mosquito hoje está em água suja, está em água não é parada, então não é ele água, se adaptou, ele evoluiu. Eu passando de bicicleta num desses passeios, vi o Chico da Sucata ali na Francisco Sá. Ali é um absurdo, meu Deus, né? meu Deus. Eu aproveitando aqui, falando em Zé Walter, queria mandar um abraço pro meu amigo Virgílio Bezerra, nosso ouvinte, viu? Nosso ouvinte. Não, Zé Walter, mandar um abraço aqui pro doutor Luiz Dantas, para a doutora Marcília, Lília, Lívia, Raul Silveira, que escutam o nosso programa todo dia, o Albir, né? Quando eu chego, daqui a pouco eu vou estar no Zé Walter, 2 horas eu vou estar lá, né? E as pessoas vão dizer que escutaram o nosso programa e eu já vou ver o que foi realmente que ficou definido com a população, né? Com a população do Conjunto. Mas aqui, como tem essa notícia, é importante
que se destaque. Mas, Tausa, o que é que nós podemos esperar aí nesses últimos dias do ano? Tem uma reunião importante hoje em Brasília, né, que é uma reunião de 12, 13 governadores. Eles vão se reunir, não é com a presidenta Dilma, é uma reunião suprapartidária, que eu acho que deve existir mesmo, são as reuniões suprapartidárias. Sim, Quando é sim. só de um partido, o negócio já fica meio capenga. Nós né? temos que esquecer a política e começar a pensar no Brasil. Pronto, então talvez o primeiro passo seja hoje, uma reunião aí de 12, 13 governadores, exatamente no Distrito Federal, vai ser coordenada pelo governador lá do Distrito Federal, o Hollenberg, né? E ele está como pauta a saúde, como sempre, para evitar o que aconteceu no Rio, né? Essa calamidade que há poucos dias nós tivemos no Rio de Janeiro. E também propostas para alavancar o desenvolvimento, né? Já que a arrecadação, os estados estão com grande dificuldade de pagar, inclusive, os seus servidores. Inclusive a lei de responsabilidade fiscal, todos os estados estão aí já passando daquele limite prudencial, porque se a arrecadação cai o limite diminui. O limite é percentual da arrecadação. Eu acho até que devia ter alguma coisa se o que tinha antes já não dava? O que tinha antes não dá. Se você cai a arrecadação, como é que você vai... Eu vou falar agora como sociedade. Eu acho que é óbvio, como sociedade, que nós temos que diminuir a corrupção no Brasil. É óbvio. Mas diante dessa crise que nós estamos passando, eu vou reforçar. Nós vamos ter uma crise maior ainda na saúde. A classe média, que ainda podia pagar pelo plano de saúde e pela educação, ela vai para a iniciativa pública. Ela não vai mais conseguir pagar o seu plano de saúde e a sua escola de seus filhos. Ela vai exigir, vai cobrar, vai pressionar o poder público. Ou seja, o que nós estamos vendo aí na saúde pode tender a piorar. Isso é muito ruim. Porque é o seguinte, uma parte, bem que aqui nem tanto, mas uma parte da população se resolvia em parte, né, com os planos de saúde. Se a pessoa perde o emprego corporativo das empresas. Exatamente, a maioria, porque hoje em dia plano individual praticamente não existe mais. O que existe é plano empresarial, né? Se perde o emprego, mesmo tendo aquelas garantias de ficar um tempo ali, poder pagar o que a empresa pagava, mas muitos nem isso não têm condição de continuar. Então, essas pessoas que não eram totalmente dependentes do SUS, passam a ser totalmente dependentes do SUS. Então, aí aumenta o quantitativo de pessoas a necessitar realmente de uma saúde pública de mais qualidade. Bom, estamos chegando ao final do programa. Mais alguma coisa? Eu queria terminar agradecendo o ano de 2015, agradecendo a princípio, lógico, a Deus pela nossa saúde, né, pelo nosso programa, pela oportunidade de estarmos aqui, estarmos junto da sociedade e pedir aí, pedindo a Deus um 2016, primeiramente com muita saúde novamente, que com saúde a gente consegue aí superar nossas crises, nossas dificuldades. Bom, também desejo mesmo, dizendo que nós vamos ficar aqui até na quinta-feira. O Ronda não pôde vir hoje, o Sérgio Cunha também, mas nós vamos fazer o programa até a próxima quinta-feira. Me convidando, estou aqui. Você está convidado para participar. Bom, obrigado a todos pela audiência. Fiquem agora com Fernando Maia Louro.